Boa noite e bem-vindo ao Vexel. Eu nunca vou esquecer o dia em que abri uma porta que deveria ter ficado trancada para sempre. Não foi só uma porta de madeira ou ferro. Foi uma porta de terra úmida, fria, que rangia como se estivesse viva. E do outro lado, algo me esperava. Algo que não estava morto, só adormecido e agora acordou. Meu nome é Rafael Costa. Tenho 41 anos e trabalho como operário na secretaria de obras de uma cidade pequena do interior. Daquelas que ninguém lembra o nome até aparecer uma tragédia no jornal. Sou casado com a Juliana. Temos um filho de 6 anos, o Lucas. Vida simples: acordar cedo, bater ponto, voltar para casa cansado, pagar as contas no limite. Nunca fui de acreditar em assombração, espírito, nada disso. Para mim, o mundo acabava onde a ciência explicava, até aquele serviço mudar tudo. Tudo começou com uma falta de pessoal. O coveiro titular, o seu Geraldo, um homem quieto que conhecia cada canto do cemitério municipal, tinha se afastado por licença médica. Diziam que ele não dormia mais, que falava sozinho, que via coisas. Eu não dei importância. Achei que era pressão baixa, idade, essas coisas. Meu chefe, o seu Márcio, me chamou no canto do depósito um dia e perguntou se eu topava dar uma força numa exumação. Era ordem judicial. Tirar os restos de um homem enterrado havia 9 anos para transferir para outro jazigo. Eu hesitei. Mexer com morto nunca foi minha praia, mas ele falou no adicional de insalubridade, um dinheiro extra que cairia como milagre na nossa conta. A parcela do financiamento da casa estava atrasada, o cartão estourado. Respirei fundo e disse que sim. Era só cavar, tirar os ossos, colocar numa caixa menor, trabalho sujo, mais rápido. Pelo menos era o que eu pensava. Chegamos ao cemitério numa quarta-feira gelada, antes do sol nascer. O céu ainda era um breu pesado e o lugar parecia engolir qualquer luz. O ar estava parado, denso, com um cheiro que não era exatamente de podre. Era algo mais antigo, mais metálico, como uma moeda velha misturada com terra molhada. O ajudante que foi comigo era o Cláudio, um sujeito calado que já tinha trabalhado anos ali. Ele conhecia o cemitério de cor, mas naquele dia estava estranho. Parou na frente da sepultura indicada, olhou a lápide por tempo demais, como se quisesse que o nome mudasse. Era um túmulo simples, nome comum, Antônio Ferreira. Datas normais, nada de flores, nada de foto. Só pedra e tempo. Começamos a cavar, a terra fofa demais em alguns pontos, como se alguém já tivesse mexido ali antes. Cláudio murmurou algo baixo. Essa cova não tá virgem, Rafael. Alguém abriu isso antes da gente. Eu ri. Disse que era registro errado, coveiro preguiçoso, burocracia, mas a risada saiu falsa até para mim. Quanto mais fundo íamos, pior ficava o frio. Não era o frio normal de madrugada, era um frio que entrava nos nossos ossos, que fazia o suor gelar na testa. Quando batemos no caixão, meu estômago virou. A madeira estava boa demais. 9 anos debaixo da terra, com umidade, cupim, raiz. Aquilo deveria estar apodrecido, caindo aos pedaços. Mas não, estava firme, e o selo de metal, aquela tira de chumbo que lacra o caixão, ainda brilhava quase intacto. Cláudio empalideceu. Isso não é normal, Rafael, não é normal. A voz dele tremia. Eu tentei manter a calma. Disse que podia ser madeira tratada, solo seco, qualquer coisa. Mas eu sabia que não era. Seguimos o protocolo, abrimos. O cheiro que subiu não era de decomposição. Era algo ácido, cortante, que ardia na garganta e fazia os olhos lacrimejarem. E os ossos estavam arrumados, não espalhados como o tempo faria. Estavam alinhados,
costelas no lugar, coluna reta, pernas cruzadas, quase com cuidado, como se alguém tivesse montado um esqueleto com paciência. O crânio estava virado para cima, boca aberta num grito que nunca saiu. Então eu vi os arranhões, dezenas deles, profundos, na parte de dentro da tampa, feitos com unha, com força desesperada, de dentro para fora. Cláudio largou a pá, cambaleou para trás e disse com voz rouca: "Enterraram ele errado, Rafael, ele estava vivo. Os antigos falavam disso. Declaração de óbito apressada, médico desconhecido. Sepultaram antes da hora, ele não esperou resposta. Subiu a escada e sumiu correndo no escuro." Fiquei sozinho com o caixão aberto, tentando me convencer de que era lenda de cemitério, medo bobo, mas aqueles arranhões, eu sentia eles me olhando. Precisava terminar o serviço. Peguei a caixa de transporte e me abaixei para tirar o crânio. No instante em que meus dedos tocaram o osso, senti um pulso. Uma vibração fria, lenta, que subiu pelo braço como corrente elétrica gelada. E então veio o som, não do caixão, de mais fundo, um estalo seco, como o osso se quebrando, seguido de um suspiro longo, pesado, que fez o ar ao meu redor se mover. Senti o sopro frio na nuca, tropecei e caí sentado na terra, e por um segundo achei que a cova inteira estava me encarando. Quando o seu Márcio me encontrou, eu mal conseguia falar. A exumação foi cancelada. Depois, soube que o túmulo foi lacrado com corrente por ordem superior. Irregularidades no processo, disseram. Ninguém quis ouvir sobre arranhões, sobre cheiro, sobre suspiro. Só queriam esquecer. Eu achei que esquecer era possível. Nas primeiras noites em casa, acordei sempre no mesmo horário, 3h14 da manhã. O quarto cheirava aquele metal úmido. Eu ouvia, bem baixo, o som de algo arranhando a madeira. Primeiro, pensei que era rato, cano velho, vento, mas não. Era ritmado, devagar, como unha tentando sair. Juliana percebeu que eu estava mudando. Olheiras fundas, nervoso, pulando com qualquer barulho. Inventei estresse, dor de cabeça, qualquer coisa. Não podia contar a verdade. Como explicar que eu trouxe algo comigo, algo que não queria ir embora? Pedi transferência para o setor de limpeza de praças, longe do cemitério. Achei que a distância resolveria. Por uns dias melhorou. Dormi uma noite inteira. Respirei aliviado. Mas foi ilusão. Uma tarde, encontrei o seu Geraldo na fila do mercado. Ele estava magro, olhos fundos, me puxou de lado e sussurrou: "Você mexeu no túmulo do Antônio, né? Selaram com concreto para ninguém mais abrir. Mas não adianta, menino. O que tá acordado não volta a dormir." Ele tremia. Eu ouvia ele arranhar toda noite até eu sair de lá. Naquela mesma noite, acordei às 13h14. O cheiro estava mais forte. O arranhar não vinha mais de longe. Vinha de dentro do quarto, debaixo da cama. 3 arranhões, pausa, 3 novamente. Como um código. Fiquei paralisado, olhando o escuro sobre o colchão, sentindo que algo sabia que eu estava acordado. Depois disso, a coisa começou a me seguir. No trabalho, no sol do meio-dia, sentia um frio repentino me envolver. Ferramentas vibravam na minha mão como se tivessem vida. O cheiro surgia no ônibus, no mercado, no banheiro, no posto de saúde. Sempre quando eu estava distraído, um lembrete, eu não escapei. Em casa, objetos se moviam. Uma caneca que deixei na pia aparecia no chão. A porta do armário aberta quando eu tinha certeza de ter fechado. Pequenas coisas, coisas que qualquer um chamaria de descuido, mas eu sabia. Os pesadelos eram sempre os mesmos. Eu de volta à cova, tocando o crânio, sentindo a vibração, ouvindo o suspiro. Só que o suspiro saía de dentro de mim, como se eu fosse o caixão agora. As manifestações ficaram mais ousadas. O arranhar subiu para as paredes, para o forro, para o guarda-roupa, sempre 3 vezes, pausa 3 vezes.
Suspiros começaram a surgir, vozes abafadas, desesperadas, que eu quase entendia, e o sopro frio no ouvido, tão perto que arrepiava cada pelo do corpo. Uma noite, fingindo dormir para não preocupar a Juliana, abri os olhos devagar. No pé da cama havia uma silhueta alta, curvada, mais escura que a escuridão. Sem rosto, só presença. O cheiro sufocava, o frio queimava. Fechei os olhos com força, rezei como nunca rezei na vida. Quando abri de novo, não tinha mais nada, mas a sensação ficou. Ficou para sempre. Tentei tudo: reza, benzedeira, sal grosso nos cantos, vela acesa, nada funcionava. A coisa não queria me matar, queria me esgotar, queria minha paz, minha sanidade, minha vida normal, e estava conseguindo. Hoje eu vivo no limite, evito silêncio, evito escuro, durmo com luz acesa como criança. Juliana acha que é depressão e quer me levar ao médico. Eu deixo ela achar, não posso contar, não posso arrastar ela e o Lucas para isso. O túmulo está lacrado, o processo arquivado. Oficialmente nada aconteceu, mas eu sei a verdade. Se tivéssemos tirado aqueles ossos de lá, algo teria saído junto. Não só restos, algo que estava preso, esperando, e eu abri a porta e dei passagem. Agora ele anda comigo, respira comigo, arranha de dentro. E o som nunca para, só fica mais perto.